Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast feito para quem quer saber mais sobre Portugal e a cultura portuguesa, sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman. E eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre o custo de vida em Portugal. Hoje nós vamos falar sobre as principais despesas que quem vem para Portugal sozinho se depara. Coisas como custo de vida, alimentação, estilo de vida, se você trabalha, se você estuda, as diferenças entre as principais cidades, esse tipo de coisa, né, Pamela? Sim, sempre lembrando que vai ser baseado nas vivências que nós tivemos, né, e os nossos estilos de vida, e também isso é uma coisa que a gente sempre vai ressaltar, porque depende muito do que tu prioriza ou do que tu gosta de fazer, enfim, nos teus horários livres. Se tu gosta mais de comer fora, tu vai gastar mais, obviamente. E se tu tá numa cidade mais universitária, pode ser que tu tenha custos um pouco mais baixos, etc. Então, tem muita coisa que a gente vai falar hoje. Eu acho que a gente pode começar um pouco pela questão da renda, né? Que Sim. É o que de cara, desde lá do Brasil, quando a gente se prepara para alugar alguma coisa aqui em Portugal, a renda, que é o nosso aluguel, né? Já começamos aí com uma palavra nova. Então, aqui em Portugal tem bastante a cultura, até por causa das cidades universitárias, tipo, em todas as cidades tem universidades, né? Muito bem conceituadas aqui em Portugal, e é muito comum as pessoas dividirem casa. Então, ou tu entra num apartamento que tu não conhece ninguém e tu simplesmente aluga um quarto lá com despesas ou não incluídas. As despesas são luz, água e internet, né, geralmente. E isso varia, lógico, de cidade para cidade. Por exemplo, numa cidade como Coimbra, Évora, varia entre 150, 200 euros, 200, às vezes 250 se for num lugar um pouco melhor, assim, melhor situado, um quarto que tenha, por exemplo, uma suíte. Agora, em Lisboa é bem diferente, né? A história é um pouco diferente. Eu quero falar um pouco também sobre a experiência que eu tive em Coimbra. Nessa questão dos aluguéis, quando eu cheguei não foi muito fácil conseguir um quarto. E os preços variavam entre 180 e 250. Não sei se pra ti era parecido. E geralmente era T4, já explicando que T4 significa que tem 4 quartos, T2, T1, T2, T3, T4. Então, esse preço de 180, 200 e tantos euros para um apartamento de 4 quartos era o mais comum em Coimbra. Sim, por quarto, né? Eu não sei porque eu nunca procurei quarto. Eu saí do Brasil, eu aluguei um Airbnb pelo Brasil, eu reservei um Airbnb e eu reservei já um estúdio. E eu já aluguei por lá, então eu negociei, o valor até foi por reais, então eu não tenho nem muito a mínima noção, assim, lógico, se eu converter no valor que tava na época, eu lembro que dava uns 1.200 euros para um mês, assim. Esse é um valor bem alto para Coimbra, mas Sim. É valor de Airbnb, né? Não, e justamente porque como lá eles cobram por dia, né? Então, acabou sendo um pouco... Não, mentira, não foi tudo isso. Acho que foi ao contrário, acho que 1.200 foi o valor que eu paguei em reais. Então, daria mais ou menos uns 400 euros. Lembrando 500, que o euro estava um pouco mais baixo em 2016. Estava 3 reais e 13,40. Não, tava menos, 13,20 pra ele tava quando eu vim pra Coimbra. E eu reservei por 30 dias... Justamente pra eu ter calma, né? Até pra ver se eu ia gostar do estúdio, porque eu perguntei até se eu gostasse, se eu poderia continuar lá. Ela disse que sim. Então eu pretendia morar no estúdio e morar sozinha, né? Até eu perguntei qual seria o valor da renda, mais ou menos, mensal de um estúdio pra lá. E o mais barato era 250 euros, eu achei ok. Mas pagando a luz e a água separadamente, daí era o meu consumo individual e a internet eu não precisaria pagar, que já é um bom custo que a gente economiza, porque querendo ou não a internet acaba sendo a conta mais cara aqui, né, principalmente quando se mora sozinho. E aí eu fui pro estúdio, fiquei 30 dias, gostei e reservei por mais um mês, mas eu tive que trocar de estúdio, porque no primeiro que eu reservei foi mais caro, mas também era tipo um T1, tinha um dormitório separado, tinha um sofá-cama, inclusive, na sala. Tinha o quarto, a casa de banho, que é o banheiro, era espaçosinho, assim. Eu tinha um hall de entrada. Era bom, eu gostava. Era no quarto andar e tal.
E depois eu tive que ir para no segundo andar, que, ok, o quarto também ficava separado, mas ele era bem menor, bem mais apertadinho, a cozinha era apertadinha, o banheiro era apertadinho e não pegava muito sol. Coisa que o outro tinha uma varanda também. Ai, que eu adorava varanda. Enfim. Então, geralmente eu noto que na minha pesquisa em Coimbra, eu cheguei a pesquisar apartamentos de um quarto lá, o valor era tipo 350, 400 e tantos euros. Para um apartamento de 1 a 2 quartos, era mais ou menos isso, assim, né? Eu acho que depende da região que tu escolhia, porque o que eu noto também que o de um dormitório às vezes é mais caro que 2 dormitórios. Sim, isso é verdade. Isso às vezes é melhor tu dividir um apartamento de 2 quartos do que alugar um pra ti. Porque o meu, por exemplo, de 2 dormitórios, depois que eu fui morar com uma colega do mestrado, ele era 500 euros. Então dava 250 pra cada uma, como se fosse um quarto, né? Se a gente fosse dividir um quarto. Mas se eu fosse procurar um T1, justamente, às vezes tu encontra um de 280 euros, mas é um daí também que... Aqueles apartamentos bem velhos, né? Bem antigões, assim. Gente, isso é uma coisa que, pra quem pensa em vir pra Portugal, tem que estar mais ou menos preparado. Porque o padrão de muitos apartamentos são coisas que até as nossas bisavós iriam achar velho. Eu juro por Deus, foi o meu choque. Às vezes, assim, você vai lá olhar os sites de imóveis... Comentando alguns aqui, Imo Virtual, Idealista, o LX Imóveis, grupos de Facebook, e tem coisas que tu não acredita que estão ali. É bem complicado e às vezes por preços muito altos. Mas no interior os preços são muito mais baixos em relação ao que a gente enfrenta aqui em Lisboa, né? Sim, aqui a gente comparando uma crise imobiliária, os apartamentos estão... os senhorios, que são os proprietários, que assim que são chamados, eles cobram um valor muito maior do que o que vale aquele imóvel, porque a situação geralmente é muito precária. Tem apartamentos que não suportam ar-condicionado porque não tem a eficiência energética necessária e é muito raro ter um elevador, por exemplo, coisas assim. Então a infraestrutura é pior do que o que a gente está acostumado no Brasil, geralmente, né? Sim. E fora que tem isso em Portugal inteiro, assim, tem muito imóvel que eles preferem utilizar para, por exemplo, para usar para alojamento local, que é como eles chamam, que é tipo o Airbnb, o Booking. E isso, lógico, eles ganham muito mais cobrando por diária do que cobrando mensal. Então, muitos proprietários preferem, eles renovam todo o apartamento, geralmente ficam imóveis muito bonitos, só que é um preço absurdo e a preferência é por turista ou por short stay, né? Por estadias mais curtas. Seja trabalho, porque também existem que nem os digital nomads, eles podem simplesmente ficar um mês na cidade e eles não vão se importar daqui a pouco de pagar um valor alto, né, pra ficar confortável naquele único mês que vão ficar naquela cidade. Então, só que pra gente viver, às vezes, pagar, por exemplo, por um estúdio, que nem a gente chega a pagar em Lisboa, tem estúdio por 700, 800, 900 euros. Por exemplo, um estúdio em Coimbra, em Évora, é muito mais barato do que em Lisboa. Sim. Eu até acho em Coimbra, eu não acho tão apesar de tu ter dificuldade, assim, mas eu acho que Coimbra me parece ter muita oferta de imóveis. Eu tive dificuldade porque eu cheguei logo depois, eu cheguei em outubro e as aulas começam em setembro, então todos os apartamentos já estavam tomados. Eu tive uma situação especial. Caso contrário, eu acho que não teria sido tão difícil. Porque eu acho Lisboa. Eu acho Coimbra bem fácil, assim, de encontrar, porque eu acho que ele tem bastante oferta de estúdios, muitas ofertas de estúdio. São estúdios aí, tem de todos os tipos. Tem aquele estúdio que eu particularmente não gosto muito, que a tua cama é de frente, assim, literalmente de frente pra pia da cozinha, ou às vezes, assim, é muito pequeno, assim, são extremamente estreitos. Eu tinha uma colega que morava num deles, e era assim, era a cama dela, daí tinha o guarda-roupa, tinha uma mesinha, e a cozinha era pra trás, só que era uma cozinha, assim, muito estreita, assim, só cabia uma pessoa, sabe? Eu não conseguia se mexer muito, assim, não tinha muito o que fazer. E o banheiro o quê? Era um tamanho razoável. E não tinha nenhum, assim, a única ventilação que tinha era a janela da frente, então a cozinha ficava no fundo. Então, assim, tem de todos os tipos e tem estúdios maiores, que nem aqueles que a gente ficou, e que não é um valor muito diferente, porque ela pagava 280 euros com tudo incluído, ok, essa é a única vantagem.
Mas, por exemplo, para lavar roupa ela tinha que botar moeda na lavadora. Coisa que no estúdio onde a gente ficou, pagava um pouco mais, era, né, sei lá, 320, vamos supor, por um estúdio um pouquinho maior. Mas a lavadora era comunitária, né? Era como se fosse aqueles edifícios que tem a lavadora comunitária. Então, e em Évora, por exemplo, que é onde eu tô atualmente, não tem esse conceito de estúdios, assim. E quando tem, geralmente, tu encontra no Airbnb. Então, é mais voltado para turismo mesmo. E são imóveis que estão lindos, assim, muito bonitos. E eles cobram caro também. Se tu, por acaso, tem um lá, até de uma professora da Universidade da Arquitetura, e ela tem um estúdio, e eu perguntei uma vez, é um valor tipo 600 euros, se eu não me engano, e sem nada incluído, assim, eu acho que era só internet e luz e água à parte. Então, é mais caro do que o que eu tô hoje, que é um estúdio também. Ele chama de estúdio simplesmente porque ele não tem uma divisória do quarto, mas ele poderia muito bem ser um dormitório o meu, porque no projeto original até ele tinha uma parede para dividir. E eu pago 400 euros e mais despesas, que eu acho que é muito mais razoável do que pagar 600 e mais despesas. Então, essa diferença eu lembro que me marcou muito, porque o preço de um apartamento de um quarto ou de um super estúdio em Coimbra é o preço de um quarto aqui em Lisboa. Então, eu saí de Coimbra, onde nos últimos tempos eu pagava 400 por um estúdio, para pagar 450 por um quarto num T5. Veja bem, era um apartamento muito grande, tinha uma boa sacada, uma localização quase em frente ao metro, muito bom, porém era um T5 onde eu pagava 450 por um quarto. E sem banheiro privativo. Sem banheiro privativo, com as contas incluídas, pelo menos isso. Então, assim, era 400 fixo todo mês. Fiquei chocada com essa diferença mesmo. Eu não esperava, até mesmo porque a minha primeira experiência em Portugal como turista foi em 2011 e a cidade se transformou muito. Eu lembro de ouvir dizer que as pessoas pagavam 500 euros para um apartamento em Lisboa. Sim. E hoje em dia, 500 euros é um quarto aqui, sabe? Geralmente, se é um T2, cada pessoa vai pagar 500. E o T2 vai ser 1.000 e tanto. Então, os preços mudaram muito. E fora que em Lisboa tem muito... Também, às vezes, são apartamentos não mobiliados, né? Sim. Também. São um pouco mais baratos, mas imagina, se você quer, por exemplo, você quer ficar para estudar por um ano, por 6 meses... Você não vai mobiliar todo o apartamento. Sim. Não vale a pena. Isso que é ruim. E mesmo no entorno de Lisboa, que antes, eu lembro que quando eu estava procurando emprego lá em 2017, eu vim fazer algumas entrevistas em Lisboa, e eu lembro que teve uma recrutadora que disse, mas se tu viver aqui no entorno, por exemplo, Sintra... ela morava em Sintra, ela lembra que ela me citou Sintra, mas ela falou em torno assim, de Lisboa, que tu consegue mais barato, e tem o comboio e o metro, né, que enfim fazem as linhas e tu consegue, tu chega às vezes até mais rápido, ela falou do que quem tem carro e tem que fazer a travessia e tal. E deu, fiquei tranquila. Mas assim, quando tu faz a pesquisa não é bem assim, né? E às vezes eu acho que a pessoa que te passa essa informação, ou ela tem uma casa própria, né? Ela já é uma pessoa daqui, ou ela paga um aluguel há muitos anos. Porque tem as pessoas que são moradores antigos, eles não tiveram esses preços reajustados. Tem pessoas que estão aqui morando pagando 200 euros de aluguel para um apartamento de 2 quartos, mas eles fizeram seus contratos no início dos anos 2000, sei lá, entende? Então, também tem as pessoas que não se deram conta do quanto Lisboa ficou pop e super faturada, né, em termos de renda. Sim, porque morar no entorno eu vi que é quase o mesmo preço, às vezes, de Lisboa, assim, de morar em Lisboa mesmo, e tu vai tendo o gasto do teu tempo na viagem, às vezes, né, dependendo, e mais o passe que tu vai ser obrigada a pagar, porque de repente se tu morar, dependendo de onde tu morar, tu consegue ir a pé, assim, pros lugares, né? Se tu morar assim perto, que seja uma caminhada de 20 minutos todo dia, e daqui a pouco compra um passe de vez em quando, hoje estou muito cansada, e pega um metro. Mas realmente, assim, às vezes não vale a pena, assim, se tu for olhar Lisboa. Depende muito do teu estilo de vida. Por exemplo, aqui em Lisboa, do outro lado do rio, onde fica a cidade de Almada, dentro do distrito de Setúbal, eu tenho vários amigos que foram pra lá e conseguiram aluguéis muito bons, assim, tipo 400 e tantos por um T2. Muito interessante, mas assim, foi um achado, às vezes alguém indica. E tem vários sites, né, tem o Idealista, o Imo Virtual, o OLX.
E ali no site tem um box pra tu mandares ali a tua mensagem pro senhorio, pra pessoa que tá anunciando. Isso, gente, não funciona. Você, tipo, eu lembro que no meu primeiro apartamento em Lisboa, eu acordava 8 da manhã e ligava, e ficava ligando. E muitas vezes não atendiam. E até que atendiam, e daí eu tive a sorte do senhorio atender minha ligação. E eu marquei a visita pro mesmo dia e ele disse: hoje eu atendi 6 ligações e agora não atendo mais. São essas 6 visitas, nem vale a pena atender o resto. Então, é competitivo, de modo que você tem que pegar e ligar. Não adianta mandar uma mensagem, mandar um e-mail, porque a demanda é muito alta, né? E é mesmo. Porque em Évora, por exemplo... Então, eu morava em Coimbra e eu dividi um apartamento com uma colega do mestrado. Eu morei 2 meses e meio num estúdio sozinha. E depois, pra questão de diminuir custos, enfim, porque lá, querendo ou não, no estúdio que eu fui, aquele menorzinho, eu não gostei muito, principalmente porque não pegava sol até, nem tanto pelo tamanho dele. Porque ele querendo ou não, ele era bem distribuído. Só que não pegava sol naquele estúdio. Isso me afetou profundamente. E um dia eu indo pro shopping, eu encontrei uma brasileira e a gente foi conversando, assim, sabe? Porque, né? A brasileira, quando se encontra, a gente parece que se conhece há séculos. Nunca viu na vida, mas enfim. Aí, a gente conversando, e ela falou: pois é, eu tô pensando em sair do apartamento onde eu tô, porque é um T2, e eu agora tô sozinha, porque antes tava morando uma menina comigo, mas também era brasileira, só que ela tava grávida, daí agora foi pro Brasil pra ter o bebê. E ela falou que tava pensando em deixar, porque não fazia mais sentido ela pagar um T2 sozinha, né? Até porque era 500 euros, enquanto que ela tava precisando ir pra um quarto, então um quarto ela querendo ou não lá economizar e tal. Aí eu falei: sério? Porque eu já tava pensando em me mudar com essa minha colega de mestrado. Eu falei: sério? Só que eu fiquei meio assim, ela falou: e tá todo remodelado, tá bem novinho, tudo novinho. Aí eu duvidei um pouco, porque eu acho que... difícil. É bem difícil essa parte, porque eu já tinha procurado alguns apartamentos e tinha visto que era tudo meio velho, assim. Aí eu falei: tem como tu me mandar foto, né? A gente trocou número, ela mandou foto. Ela mandou as fotos, realmente, tudo bonitinho, arrumadinho. Aí eu mandei pra minha colega do mestrado e a gente foi assistir. Só que Coimbra não é essa... Eu não acho que a Coimbra seja essa loucura, assim, meu Deus, agora eu vou, sabe, tipo, eu vou perder. Então eu não tinha essa noção. Quando eu mudei para Évora, meu Deus do céu, eu acho que é tipo bolsa de valores, assim, é meio que... Porque assim, principalmente tu consegue... Em primeiro lugar, que lá eles não têm muito costume de... imobiliária, site, não. Pra quê? Pra que usar tecnologia pra facilitar? Então lá é muito no boca a boca. No boca a boca e também no Facebook, que tem aquela... Aqui eles usam bastante Facebook, tá, gente? Pra ter brasileiros em Lisboa, brasileiros em Coimbra, brasileiros em Portugal. E ali tem oferta de tudo. De emprego, de serviço, de... coisa pra vender, tudo. De coisa pra... tudo. Pessoas reclamando da vida, tudo, gente. Tudo que vocês quiserem, vocês encontram lá. E daí tinha uma página que era aluguel de quartos e apartamentos ou casa, sei lá, em Évora. E eu entrei, né, nesse grupo não muito crente. Eu pensei: isso não vai funcionar, imagina. Eu não usei isso pra Coimbra, né? Eu achava muito mais fácil achar apartamento lá em Coimbra. Isso aí não vai funcionar. Aí surgiu algumas ofertas boas, assim, até tinha surgido um T1 por 320 e aí eu contatei, mas assim, o cara botou às 8 da noite, eu acho que foi tipo isso, ele botou às 8 da noite o anúncio e eu só vi à meia-noite, né, foi um dia que eu entrei no Facebook só mais tarde, meia-noite, aí eu contatei ele e pensei: obviamente ele não terá mais horário, daí ele falou assim: olha, eu recebi muitos contatos, eu vou fazer primeiras visitas. Se nenhum fechar, eu volto a falar contigo. Tá bom. Só que, tipo, ele falou muitos e ele falou mais de 10, assim, que ele tinha de visitas pra esse dia aí, porque acho que ele só me respondeu de manhã. E ele nunca mais me contatou. Aí eu pensei: que saco, né? Tipo, perdi, porque ele tava remodelado, não era assim, super novinho, mas tava bonito, assim, o apartamento. E aí daí eu fiquei ligada, então eu fiquei esperta pra, tipo, quando surgir um negócio que eu gosto, eu vou já vou falar na hora com a pessoa. E aí surgiu o meu estúdio, e era por uma imobiliária, inclusive, foi uma corretora que tinha colocado, divulgado ali no grupo. E daí meu Deus, eu até olhei o horário, assim, fazia muito pouco tempo que eu tinha botado. Eu mandei: olha, o estúdio ainda está disponível,
Ah, tá, eu vou... Daí eu falei, então eu posso visitar amanhã, porque isso era uma sexta-feira. Aí pra mim, sábado, eu achava que seria melhor e tal. Daí ela falou assim, olha, pra sábado, pra amanhã eu já tenho algumas visitas. Se tu quiser olhar hoje, é melhor, porque hoje não tem ninguém. Sim. Aí eu falei, então vamos hoje? Vamos embora. Aí eu fui e realmente o estúdio ele tinha sido recém-remodelado. O proprietário remodelou todo o imóvel e daí ele tava tudo novinho, tinha até edredom, jogo de lençol, tudo, ele comprou tudo novo, eu ia abrir tudo. E daí eu falei, olha, por mim eu fico com o estúdio. Eu já me adiantei, porque eu falei assim, não tem problema, o valor tava, tipo, era 400 euros por um estúdio, mas eu pensei, ok, né, fazer o que é o que temos. Aí eu falei, eu fico com esse estúdio, mesmo com esse valor, não tem problema, por mim, né, pra ela já dizer assim, se surgir outro candidato, o que ele vai, qual é a coisa? Só se ele vai oferecer mais, duvido que ele vai oferecer pagar mais. E daí, aí ela, ok, eu vou falar com o proprietário e tal, blá, blá, blá. E daí eu fiquei. Só que assim, Évora é tipo isso, é muita disputa e muito imóvel ruim, tinha muita oferta de coisa ruim. E as coisas boas eu encontrava só quando eu olhava num Airbnb da vida, só que daí o Airbnb é assim, e não tinha como eu oferecer pra pessoa pra ficar mensal, como aconteceu em Coimbra, porque lá é assim, é tipo, uma semana tá alugado, aí tem 2 dias vagos, aí sei lá, 5 dias tá alugado, daí tem 2 semanas vagas, só que é tudo picotado, então não tem como tu ficar um mês pelo menos tranquilamente no lugar, então é muito difícil, assim. Então Évora pra mim foi quando eu descobri a dificuldade de se alugar imóvel aqui, e eu fiquei 40 dias no Airbnb pra ter tempo de procurar um lugar lá, e eu quase não consegui. É bem difícil, mas eu ainda acho, agora vivendo em Lisboa já há 2 anos, eu acho que no interior existe um certo equilíbrio entre o valor do aluguel e o salário. Sim, porque aqui em Lisboa, uma pessoa que trabalha em Lisboa dificilmente vai conseguir morar em Lisboa, a menos que tenha um contrato muito antigo de aluguel. Para trazer assim alguns valores, o salário mínimo em Portugal é de 600 euros, e uma pessoa que trabalha no setor de serviços ou o empregado de mesa, o garçom, por exemplo, que aqui é chamado de empregado de mesa, muitas vezes começa com um salário mínimo ou às vezes 700 euros. Se a pessoa vem sem visto, a tendência dela ser explorada e ganhar até menos é também muito possível e acontece. E imagina, e o valor de um quarto é 400, 350, 450, e aí você ganha o salário mínimo, então é bem difícil. E o salário de um profissional, um jovem profissional qualificado, tende a ser o dobro do salário mínimo, né? Portanto, 1.200, mas pode ser menos. Isso tudo bruto, tá? Então, isso trazendo alguns valores dá pra ter uma noção. Por exemplo, um T1... eu paguei 800 euros em um T1 durante o ano passado. Não, era um T1 mais um, porque o outro quarto era muito pequeno. 800 sem contrato. Então tem o problema dos senhorios que não fazem contrato. E claro, você vai pagar menos, mas depois você não vai poder declarar no seu imposto de renda aquela despesa. Então assim, você sai ganhando, sai perdendo ali, né? Também não é o ideal. E claro, você consegue viver com esse dinheiro. Eu acredito assim que as coisas em Portugal são baratas, para tomar um copo de vinho, uma cerveja, para fazer um lanche, tem opções baratas. Acho que o que mais pesa é o aluguel, mas também depende do que a pessoa prioriza, né? Sim. Tem pessoas que preferem morar num quarto com muita gente e poder viajar pela Europa, poder fazer várias noites em várias boates. Inclusive, só um parênteses aqui, boates são as casas de saliência, aqui, enfim, aqui é discoteca. Aqui é discoteca, assim, nos tempos da brilhantina. E tem pessoas que preferem priorizar o seu conforto, o seu lar, que é o teu caso, né, Pamela? Sim. Eu, por exemplo, eu lembro que eu tinha colegas no mestrado, assim, que eles preferiam morar num quarto onde eles pagavam até... Eu tive uma colega que teve muita sorte, era um quarto de 100 euros ela pagava. Uau. E é lógico, ela tinha as despesas fora, mas eles gastavam um pouco, era tipo 20 euros a despesa para cada um, alguma coisa assim. Porque ela queria muito viajar e tal, e também porque ela gostava muito de, tipo, às vezes sair e comia fora, assim, mas comia pratos mais caros um pouco, ou fazer pequenas viagens, tipo, ia até, às vezes, vamos hoje para o Porto, e daí vai para o Porto e janta lá, paga um dia de hostel, né, que querendo ou não, mesmo que seja
por mais barato que seja, sempre é um gastinho a mais que tu não precisaria ter, né? E eu prefiro, porque assim, principalmente porque eu decidi ficar em Portugal, então eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter conforto, porque se fosse uma coisa assim, em 10 anos eu vou voltar para o Brasil, sei lá, de repente eu abriria um pouco de exceção e acabaria indo para um lugar um pouco menos confortável do meu ponto de vista. Mas como a minha intenção é fixar residência aqui, pra mim não faz sentido eu viver num lugar que eu me sinta mal, sabe? Tipo, num lugar que eu, sei lá, que eu tenha, que nem assim, uma das coisas que pra mim é muito prioritária, se eu tiver um dia que morar num quarto, é morar num quarto que tem um banheiro só pra mim, assim. Eu sou meio chata com isso, então, sei lá, tipo, eu demoro no banho, então eu também atrapalhava a vida de todo mundo na casa, então é melhor que eu possa ter o meu banheiro lá sozinha, pra eu poder ficar o tempo que eu quiser lá sem ter que ninguém depender de mim pra sair, pra entrar no banheiro, pra não sei o quê. Eu prefiro pagar mais por moradia, e isso consome sim, hoje consome mais da metade da minha renda, né, pra vocês terem noção, porque a moradia, não, além da renda do aluguel, eu tenho que pagar as contas. Como eu moro sozinha, eu tenho que pagar a luz, a água e a internet sozinha. Então isso já cresce. Hoje, mais ou menos, gira em torno de uns 80 euros a mais que eu gasto com isso. Então, não é 400 euros a minha renda, são 480 euros. Então, o que sobra para eu viver, assim, livre, não chega a 300 euros. E eu consigo viver bem, eu compro no supermercado e ainda sobra dinheiro pra mim. Então, assim, tudo, lógico, só que pra isso eu não como tanto fora. Eu até não como tanto fora hoje, eu nunca fui, assim, não é uma coisa que eu tinha o costume já no Brasil, enfim, porque a minha família não é muito disso, então eu não tive muito esse costume. Mas principalmente porque agora, né, porque eu descobri que, enfim, eu tenho hipertensão. E é uma coisa que não me faz falta, assim, muito, né? Eu acabo indo mais em datas especiais, que nem aniversário de alguém, ou uma confraternização, que nem no mestrado a gente tinha, né? No final de semestre eles têm, final de ano, acho, do ano letivo, eles têm o costume aqui em Portugal de fazer um jantar da turma. E geralmente daí a gente vai num restaurante que eles fazem esses jantares, eles fecham nesse dia para vários jantares de turma e é tipo 10 euros e com tudo incluído, assim, é um preço bom porque tem sangria, né, que aqui eles têm bastante costume de sangria, então sangria e o prato lá que a gente combina, né, que daí é por grupo que é combinado isso. E em Portugal, em Lisboa, assim, eu também senti um choque do preço dos restaurantes, justamente, né? Já que tu falavas. Eu me lembro que em Lisboa, que em Coimbra, tá? Eu pagava geralmente 5, 6 euros por um almoço. Uhum. Até menos, eu cheguei a pagar 4,90 por um almoço. Um almoço com um café ou com suco, sim, alguma coisa assim. Geralmente tem uma sobremesa junto, alguma ou um cafezinho. Pelo menos um café tem. Um menuzinho, assim. E nos jantares, eu lembro que era tipo 8 e pouco euros, que era o valor do jantar mais ou menos. E aqui em Lisboa é o contrário. Aqui, quando é um almoço assim mais barato, digamos assim, é na faixa dos 7,5 euros, 8 euros. E os jantares geralmente vai nos 12, 13 euros. Então eu lembro de passar de 8 euros ou digamos 10 euros por um jantar com bebida, tipo vinho ou cerveja em Coimbra, para 15 euros ou até 20 euros por pessoa, se alguém pede uma entrada, alguma coisa assim. Então o custo em Lisboa, ele aumenta bastante, então isso é uma coisa importante de ter em consideração. Muitas pessoas optam por outras cidades justamente para também ter um estilo de vida mais econômico, né? Então, o aluguel e o estilo de vida vai ser mais barato porque você vai ter menos tentações. Aqui em Lisboa, assim como eu imagino que no Porto, tem muita coisa acontecendo todos os dias. A agenda de evento é muito grande e eu, por exemplo, socializo muito mais em Lisboa do que eu fazia em Coimbra. Em Coimbra eu economizava dinheiro porque eu não tinha tentações, eu não tinha muitas opções de sair. E aqui isso acontece. Sim. O supermercado, que pela minha experiência, é o mesmo preço no país inteiro. Concorda, Pamela? Sim, concordo. Eu acho que tem o que acontece às vezes é que tu vai numa mesma cidade, às vezes tu vai num... Não digo numa mesma cidade, vamos supor o Auchan, tá? O Auchan em Coimbra tem coisas que eu pagava uma coisa, logo que eu cheguei em Évora,
eu pagava menos. Assim, é coisa de cêntimos, sim. É ridículo, assim. Mas tinha o mesmo produto, eu pagava um pouco menos. Então, acho que ele se adapta um pouco também com o custo de vida na verdade, com a situação financeira daquela região. É Porque, possível. querendo ou não, Évora, tanto que Évora, eu lembro que logo que eu entrei naquele grupo que eu comentei, as pessoas reclamavam muito, nossa, né, quando eu tinha que nem esse estúdio até mesmo que eu aluguei, teve muita gente que criticou embaixo, assim, disse 400 euros por um T0, isso é um absurdo. Não sei, então, assim, tinha muita gente reclamando, porque realmente, se vocês forem ver, e ainda mais no interior, eu acho que é mais fácil ainda de tu ganhar um salário mínimo, porque querendo ou não, Lisboa, pelo menos o teu vale-refeição acho que vai ser mais alto, sei lá, acho que vai ter uma compensação no teu salário. Se tu ganhar 600 euros... Desculpa, tu não consegue pagar 400 euros por um estúdio, assim, né? Tu até consegue, mas se tu não, sei lá, só usar o dinheiro pra comer e não ter uma internet, porque tem muita gente que às vezes opta por... Na verdade é por não ter a TV, né? Paga a internet e tipo, sei lá, e luz e água... Óbvio, também luz e água também tem uma coisa. Eu acho que eu gasto um pouco mais também, porque eu realmente demoro um pouco mais no banho, como eu comentei, e a luz acaba consumindo um pouco mais, porque o meu não é a gás, o meu chuveiro. E a água, consequentemente, apesar de que eu fecho e tal, enquanto eu tomo banho, mas eu acho que, óbvio, que isso acaba consumindo mais. Tem gente que gastava água, por exemplo, hoje eu sozinha gasto uns 12 euros de água. Tem gente que gastava 8, 10 quando eu morava em Coimbra. A cobrança da água, ela pode variar de região também, porque, por exemplo, aqui em Lisboa, eu quando morava... mais caro, né? Quando eu morava sozinha, eu lembro que eu gastava entre 10 e 15 euros de água. Os meus amigos que moram na margem sul, lá em Almada, em Setúbal, a água deles não chega a 10 euros. Sim. E eles são 2 morando na mesma casa. Às vezes é outra empresa distribuidora. Agora, a eletricidade, eu fiquei chocada. Eu lembro que o apartamento onde eu alugava antes era tudo elétrico. E sempre dava uns 50 euros de eletricidade. Eu morando sozinha. Nossa. Aí, vocês imaginam no inverno... As casas, vale ressaltar que as casas portuguesas, a maioria não é preparada pro clima. Então, tem que comprar um aquecedor elétrico ou a gás pro inverno. Eu comprei um aquecedor elétrico e a minha conta de luz foi para 100 euros. Nossa, chegou a 130 euros no mês. Que horror. Até o meu senhorio ficou com pena. E eu sozinha, gente, meu Deus. Então, a eletricidade, pelo menos em Lisboa... é caríssima, ainda mais quando tu tem tudo elétrico. Sim. Fogão, chuveiro, etc. Sim. A água eu acho que são as câmaras municipais que são responsáveis, então realmente vai depender. Eu lembro que em Coimbra, quando eu morava com a minha colega, nós duas era em torno... Assim, variava, mas às vezes era 18 euros pra nós duas juntas, porque as duas demoravam no banho, né? Nós duas, a gente também ligava bastante a máquina de lavar roupa, que isso consome bastante água também. Então, era mais ou menos uns 18 euros. E de luz, nós duas juntas eram 70 e poucos euros, assim. Mas lá a gente tinha o gás também, né? Mas mesmo na conta do gás, porque vinha a luz, era luz e gás na mesma conta. Dava uns 70, 80 euros no máximo, assim. E hoje eu sozinha gasto mais ou menos uns 30 euros de luz. E é tudo elétrico lá na minha casa. Mas até que tá bom. Tá bom, sim. Mas eu não sei porque eu entrei na tarifa social, mas eu fiquei muito feliz com isso. Porque antes dava uns 38 a minha conta. Aí por alguma razão eles me classificaram como tarifa social. Olha, e eu fiquei muito bom. feliz. Então assim, porque eu fiz um simulador pra mim de luz, né, da conta... Pra mim, assim, daria 38 euros mais ou menos, vamos supor, esse mês, 36. A conta sempre vem 28, sabe? Então dá um bom desconto, assim, dá tipo uma diferença de 8 euros mais ou menos do que seria na tarifa normal. Mas eu acho que varia um pouco, acho que de região para região varia um pouco alguns custos. Vamos supor, uma pessoa que de repente não... ou mesmo que... E Lisboa e Porto, que a gente falou antes, tem muito mais oferta, justamente. Porque Coimbra dificilmente vai, sei lá, um concerto bom. Acho que Évora vai mais do que... E concerto aqui é show, tá, gente? Não é... Concerto. Eles falam concerto. Eu acho muito estranho isso, inclusive. Mas eu acho que aqui em Lisboa não é tanto nem os concertos, os shows, mas é muita oferta de cultural e experiência gastronômica. É comida de vários lugares, é bem assim cosmopolita. Claro, Lisboa não é tão cosmopolita quanto Londres, tá? Não dá pra comparar, mas é uma capital, então assim,
Tu tem muito restaurante novo que tu quer conhecer, é muito lugar de brunch. Eu, por exemplo, amo brunch. Então, esse brunch consome uma parte do ordenado. Sim, então, assim, abriu um novo lugar, daí são aqueles lugares instagramáveis. E aí tu quer conhecer. É muita tentação. No meu caso pessoal, as tentações são geralmente gastronômicas. Tem muita gente cuja tentação é festival, é concerto, é cinema, enfim. E o supermercado, né, tem um preço mais ou menos padrão em todo o país e, obviamente, o valor semanal ou mensal que tu vai gastar no supermercado vai variar de acordo com as tuas prioridades, custos de vida, mas, digamos, as nossas experiências. Eu, por exemplo, quando morava sozinha, gastava mais ou menos 30 euros por semana. Fazia ali as minhas compras mensais, então lá no fim do mês, assim, digamos, arredondando, dava uns 150 euros de supermercado. Quando tu divide algumas coisas, acaba saindo mais barato, porque tu pode dividir produtos de limpeza, temperos, certas coisas, sei lá, manteiga, enfim. Então, tudo depende, não sei como é que é isso pra ti agora. Sim, pra mim o meu custo de supermercado, ele varia um pouco durante o mês, porque... por exemplo, quando acaba shampoo, condicionador e tal, que são coisas um pouco mais caras aqui em Portugal, eu acho, assim, o supermercado não acho muito caro aqui em Portugal, mas questão de higiene principalmente, eu acho às vezes um pouco mais caro. E produto de limpeza, eu acho que se não for da marca do supermercado é muito caro. Sim, mas só que pelo menos produto de limpeza tu compra e dura mais tempo, né? É verdade. Porque higiene, querendo ou não, tu meio que a cada 1-2 meses, pelo menos, tu tem que dar uma trocada, assim, né? Seja sei lá, aqui é bom que tem aquelas embalagens, eu compro geralmente essas assim de 675ml, 700ml, são maiores, 1 litro, então acaba durando vários meses, né? E tem muita oferta também, isso é bem bom aqui, né? Toda semana tem um caderno diferente lá de oferta, de promoção, e eu geralmente compro. Tem coisas que eu já sei, que nem eu vou muito no Pingo Doce, que é uma das redes de supermercado aqui de Portugal. E eu sei sempre que assim, se essa semana não saiu em promoção, sei lá, o desodorante que eu uso, eu sei que na próxima vai sair, né? Então, tipo, é meio que eu já meio que peguei a manha, assim, dos algoritmos do supermercado. Tipo mas é da periodicidade, né, das coisas. Sim. Então, o shampoo, sei lá, eu uso tal marca, daí, essa semana ela não tem promoção, mas na próxima ela vai ter em promoção. Então, eu dou uma alongada ali no meu, sei lá, eu tento, né, ver, ou tento comprar com uma certa antecedência, então pra não correr o risco de acabar e logo na semana que não tá em promoção. Então eu aproveito isso, porque é tipo 50% de desconto, né, são descontos bons, não é que nem no Brasil que tipo, aproveite a oferta, daí é 30 centavos. É tudo pela metade do dobro. É tipo absurdo, aqui é a metade mesmo, tipo, o condicionador que eu compro, geralmente ele é 10 euros, tá? E eu compro por 5, então assim, né, tipo, vale a pena tu comprar. Lógico que tem também essas promoções, mas geralmente é da marca própria, porque a marca própria é muito barata, gente. Isso é uma coisa bem interessante que tem em Portugal. A marca própria é muito barata e geralmente os produtos são bons. Não todos, mas acho que a maioria da maioria. Eu tinha um certo preconceito com essa marca branca e eu não comprava. Tanto que teve várias coisas que eu comprei no início. Quando eu cheguei aqui em Portugal, teve várias coisas em Coimbra que eu comprei, que eu pensei, porque tipo, a Pingo Doce tem uma marca de shampoo que é Essentia, o nome da marca. E tem a marca também de limpeza que é Ultra. Só que, pra mim, aquilo era uma marca. Sim, tu não sabia que era marca branca. Eu não sabia que era marca branca, porque é diferente de estar escrito Pingo Doce, como tá escrito em algumas outras. Sim, elas existem mesmo marcas. Existem mesmo marcas. Existem, inclusive, uma segmentação, né, dentro dessas marcas. E daí, quando eu vi a Ultra, eu lembro que até achei estranho, porque eu pensava, nossa, esse produto de limpeza da Ajax, né, vamos supor, sei lá, da Vanish, enfim, sei lá, essas marcas que a gente conhece, sei lá, 5 euros. Daí que ela era tipo 2 euros. Nossa, que estranho, né? Ser tão mais barato. Mas ok, vou comprar esse aqui porque esse aqui é o que tá barato. Sim. E no início eu não via. Aí eu lembro que um dia eu virei assim o rótulo, né? E fui ler assim, produzido e distribuído por Pingo Doce. Eu, não acredito. Então assim, né? Eu fui descobrindo que essas marcas, elas também existiam marcas assim, com nome diferente, só que era do supermercado. Daí tem coisa assim que eu
acabo não optando às vezes por comprar da marca branca, que é assim, shampoo, coisa de higiene, geralmente eu não higiene compro. Pessoal eu nunca compro da marca branca. E tem um produto de limpeza que eu nunca compro da marca branca, que é o detergente de louça. Eu também. Gente, não vale a pena, porque tu usa, assim, uma semana e pouco tu acaba com o Porque ele é muito líquido, parece, ele não faz espuma. Ele não rende, então esse eu sempre compro de uma marca mesmo. Eu também, mas o resto tudo dá, tipo, o negócio pra lavar chão, que eles chamam de lava-chão aqui, que é simplesmente um produto pra tu passar no chão. Lava tudo, não é? É lava tudo, isso. Adoro, lava tudo. O desengordurante, tudo isso é pra vocês usarem, tipo, dá pra comprar da marca branca ali, que funciona bem, é bom, é cheiroso, tem vários cheiros também, etc. Mas o resto eu compro arroz, massa, sei lá, ovos, temperos, tudo eu compro de marca branca. Quase todos os produtos têm marca branca. Até esses dias agora eu tenho uma cadela aqui e a gente limpa a patinha dela às vezes, né? Porque ela vem da rua, mora em apartamento, aquela coisa. E até o lencinho umedecido, lencinho higiênico tem da marca, no caso do Continente, que é o supermercado mais próximo. Tem até shampoo e gel de banho, né? De sabonete líquido pra banho. De bebê, tem de adulto, tem, enfim. Tem tudo, gente. E eu acho que se for fazer um rancho, não sei se todo o Brasil fala rancho, as compras do mês só com marca própria e só com o que não é marca própria, eu acho que aí dá uma diferença de mais de 50%. Sim, dá. É muito mais baixo o preço. É bem mais baixo o preço. E outra coisa que é importante também é que o Pingo Doce, por exemplo, ele faz parte do grupo Jerônimo Martins. E o Jerônimo Martins aqui em Portugal é quem faz a produção de vários, que embala, enfim, sei lá, produz vários dos produtos da Unilever. Então eu acredito também que tenham produtos desenvolvidos pela Unilever com a marca branca. Eu tenho essa teoria também, muito. Assim como o Continente, que é da Sonai, ele também, eu acho que embala para uma marca também. Geralmente eu acredito que já trabalhei com varejo de supermercado também no Brasil e geralmente algum distribuidor que vai fabricar aquela marca própria. Então, assim, é um distribuidor igual a um fabricante, também não é ruim. Né? Então... Só que aqui realmente vale a pena, porque no Brasil, enquanto que às vezes a marca própria, sei lá, a diferença não é tão grande, né? Aqui chega a ser uma diferença de 100% perante uma marca, né, conhecida. Então vale muito a pena e com uma qualidade igual, sabe? Então igual ou às vezes um pouquinho inferior, mas que também não vai te matar, porque tu tá usando aquilo, assim, principalmente para certos tipos de usos que, principalmente, meu rancho, assim, pelo menos a parte de comida, é tudo, até iogurte eu uso, o queijo, enfim, tudo é marca branca, porque é muito mais barato e ainda tem promoção daquilo, que daí acabam sendo promoções um pouco mais, lógico, não tão 50%, mas sempre é 25%. E realmente é aplicado aquele valor, não é que nem também às vezes no Brasil chega lá, não, sempre tem umas letrinhas pequenas lá também que tu não viu no caderno de ofertas e tu acaba... Tem até, se eu não tô enganada, até a linha de vinhos, né? Contemporal. Tem. É uma linha de vinhos bem barata, que é do Continente. Não... Acho que eu provei uma vez, não sou muito fã. Em certos produtos, assim, talvez um vinho, né, de repente não vale tanto a pena. Mas tem desde o produto mais básico até o mais premium. Por exemplo, o queijo raclette, que é um queijo pra fazer, né, raclette suíça, tem da marca do Continente. Então, assim, é muito interessante. Isso com certeza é uma dica bem valiosa pra quem vem pra cá. Sim, tem até refrigerante, né? Eu nunca tomei refrigerante de marca, mas dessas marcas. Mas eu tomava chá de... É que eu não tomo muito refri, mas eu tomava chá gelado. Logo em Coimbra eu bebia bastante chá gelado. E eu tomava o do Pingo Doce, que pra mim é o mesmo gosto do Ice Tea, do Nestea, enfim, pra mim é a mesma coisa. Tipo, então... Tem isso, assim, tem coisas que a gente nota que a qualidade é muito parecida, pelo menos com a marca que você está acostumado, sabe? E eu acho que a gente pode falar um pouquinho de transportes hoje também, né? Acho que também faz parte, né? Quem chega é a alimentação, aluguel, transporte. Aqui em Lisboa, né? A gente teve um desconto no mês de março. Maio. Foi quando começou. Em março mudou a tarifa, então, assim, a gente tem o passe único, né? Tem o unitário que tu pode comprar, né? A passagem individual, mas vale muito mais a pena para as pessoas aderir ao passe único, que aqui dentro de Lisboa
seria 30 euros para ter acesso ao elétrico, ao autocarro, ao metro. E ao comboio, né? Mas o comboio dentro dos limites da cidade, né? Certo. E 40 euros para ter acesso a toda a região metropolitana. Comboio elétrico, autocarro e a balsa, né? O ferry que atravessa ali pro outro lado, que atravessa para Setúbal. E houve um desconto. Na verdade, era mais caro no ano passado. Inclui a balsa? Inclui a balsa. Era 36 euros, né? Passou para 30 dentro de Lisboa ou 40 para Grande Lisboa, né? Então, ele proporcionalmente teve um desconto. Sim. Assim, em primeiro lugar, que eu acho que em todas as cidades sempre vale a pena tu pegar um passe. Não precisa ser o passe... Porque aqui tem uma diferenciação que tem o passe tipo o Trino. Aliás, o Tri é no Rio Grande do Sul, né? Mas, enfim, tipo esses cartões, o teu, enfim, que tem no Brasil aí, eu até não conheço muitos nomes. Mas eu acho que no Brasil não tem nenhum passe mensal, né? Tu vai gastando os créditos, não é? Sim, mas tu carrega um valor, pelo menos, e pode usar ele o tempo que durar, né? Sim. Então, assim, é mais parecido, acho que, com esse conceito, e que ele vai nominal, né? No Brasil tem isso, vai a tua fotinho, o teu nome, né? E pronto, e só isso também não precisa mais do que isso. E aqui tem esse tipo de passe, que é que nem esse que tu tá citando do mensal único de Lisboa, que esse vale a pena para quem usa todo dia o transporte e paga aquele valor X mensal, então, porque isso é um valor fixo, tá, gente? É 30 ou 40 euros, independentemente de tu usar ou não. Então, naquele mês, se por acaso tu não vai utilizar e tu pagar, tu perdeu aquele dinheiro. Sim, tem a opção de não carregar em um determinado mês também, isso. Né? Então, o que acontece muito que nem em Coimbra não tem isso até. Em Coimbra é aquele cartão mesmo do Convida, que se chama, e que tu vai carregando viagens nele, né? Então, tu pode carregar 1, 2, 3, 4, 5 e o limite é 20 viagens. E isso é muito mais barato, porque a passagem, né, o bilhete, como eles chamam, tu compra direto com o motorista, porque aqui não tem cobrador. Tem essa diferenciação aqui também, é importante falar. Isso. Sim, aqui em Lisboa, 2 euros tu compra na hora. Agora, se tu compra, por exemplo, o cartãozinho lá, o Viva Lisboa, é 1,50. Então já é 50 cêntimos. Por exemplo, assim, ainda se tu vai comprar algumas viagens avulsas, que nem eu fiz ontem, né? Agora, se tu usa que nem Évora, tá? Évora tem o passe mensal também, porque Évora tem a Grande Évora também. Então tem pessoas que moram em Arraiolos, Montemor, Estremoz, tem cidadezinhas em volta de Évora, porque Évora é o principal, né, ali do distrito de Évora. Aqui em Portugal se chama distrito, o que seria equivalente ao nosso estado, concelho, que seria equivalente à nossa cidade, né, as nossas cidades, na verdade. Então, no distrito de Évora é a principal, claro, é a capital, vamos dizer assim, do distrito, aqui, assim como Lisboa é a capital do distrito de Lisboa, e tem as cidades em volta aqui, por exemplo, que nem Lisboa, vamos citar aqui Sintra, Almada, Amadora. Setúbal é a capital do distrito de Setúbal. Setúbal, E Évora, então, tem essas cidadezinhas. E daí tem o passe mensal, que ele é 19,75 euros. Se for só pra uma vez só para Évora, não contando a região metropolitana de Évora, entre aspas, mas é para aquelas pessoas que são todos os dias, né? Eu trabalho em Évora e eu trabalho, sei lá, eu moro aqui, mas eu tenho que pegar uma condução para, sei lá, ficar 10 minutos, que nem quem trabalha no Évora Plaza, que é o shopping de lá, que fica na área industrial. Então, geralmente as pessoas... É difícil alguém morar lá na área industrial. Existem pessoas, mas é mais difícil. Então, provavelmente tu vai precisar de uma condução, se tu não tiver carro. Então, para essas pessoas vale a pena um mensal. E tem um mensal que ele é para Grande, também Évora, né? Que inclusive para quem vai para Estremoz, para Montemor e para essas outras cidadezinhas do lado, que é 23 euros ou qualquer coisa, que agora eu não lembro. Eu não sei porque eu não uso nenhum dos dois mensais. Eu compro viagens avulsas, que é um Évora... É o Trevo só, né, que se chama, porque Trevo é transporte de Évora. E daí tu pode carregar ou 10 ou 20 viagens. E é 5,20 ou 10 viagens, ou 10,40, que é o dobro de 20 viagens. Então dá 52 cêntimos por viagem, enquanto que se tu comprar na hora é 1,30. Então, nossa, é uma diferença muito grande. É mais de 100%. Tanto que agora, que nem eu contei pra Nanda, eu perdi o meu cartão, né? Eu tinha ainda umas 6 ou 5 viagens nele, eu tinha ainda bastante, né? Quem pegou ele, quem achou ele, ficou bem. E eu só uso pra realmente ir até o Évora Plaza, que eu vou todo mês pra ir no Auchan, que é outra rede de supermercados que fica mais longe lá em Évora pra eu ir a pé. Aí eu perdi a ida e agora né? Final do ano, eu não sei ainda direito. A minha ideia é vir pra Lisboa ano que vem. Espero que eu consiga, porque depende de eu achar um emprego, né, minha gente? Mas, vai conseguir.
Mas, e daí eu fiz os cálculos, eu pensei, eu vou precisar só de 4 viagens até o show, de repente alguma outra viagemzinha que eu faço, vamos supor, vou usar 6. Eu só posso carregar, eu tenho que carregar 10, então vai sobrar 4 ainda, né? Aí eu pensei, mas daí eu fiz o cálculo, só mais barato eu pagar 5,20 por 10 viagens, por mais que eu deixe 4 ali sem usar, do que, porque eu ia pagar, vamos supor, se eu tiver que usar 6 mesmo, as 4 ia dar 5,20, né, pagando na hora. E se eu vier a usar 6, como talvez, vai que, né, vai que tem uma emergência, ou vai que em janeiro eu acabe também utilizando e tal, já dá 7, 8 euros. Então vale mais a pena eu perder essas 4 viagens no último caso, ou também ficar com elas para usar numa oportunidade que eu for visitar a Évora, ou alguém que eu saiba que tá indo pra Évora, olha só, quer ficar com o meu cartão aqui, porque é uma diferença absurda. Em Coimbra era 1,60 a viagem na hora, e se tu comprava as 10 viagens era 56 cêntimos. Então, tipo, é muito diferente. Acho que uma das primeiras coisas quando a pessoa chega, que independente da cidade, é ir lá fazer ou comprar o seu cartão de transportes. Mas também cabe salientar que as cidades geralmente são pequenas. Sim. Então tem muita gente que se locomove a pé, e aí quando tem que passar pro outro lado do rio ou ir pra outra cidade... eu acho que assim, o cartão de transporte eu acho que é uma coisa... Tirando Lisboa, que eu acho que... Lisboa, acho que tu acaba usando o metro, pelo menos, com certeza. A gente usa bastante. Mas assim, mesmo assim, Lisboa, acho que eu não faria o passe mensal inicialmente. Eu acho que eu faria primeiro Lisboa viagem como eu tenho, que é 1,50 cada viagem, ok? Mas daí tu vai sentindo, eu consigo caminhar, eu vou ter saco de caminhar todos os dias esse percurso? Não, então vale a pena meter muitas colinas, né? Depende se tu quer subir, descer. Mas sim, tem gente que só caminha pro Lisboa, mas eu sou dessas que eu prefiro poupar tempo, então... Sim, não, eu também, mas eu acho assim, que no início, pelo menos compra um desses de viagem, assim, que nem, lógico, Coimbra é o único que existe, é o de viagens, né, por viagem. Évora tem os dois passes, e eu lembro que eu calculei, daí na época, não, pra mim pode ser só o de viagens, porque eu não vou usar quase autocarro aqui dentro, porque Évora realmente... A não ser que tu more fora das muralhas, né? Se não vale muito a pena. Mas Lisboa é muito provavelmente que tu vai usar, né? Principalmente se tu não morar em Lisboa, morar na cidade. Tem muita gente que chega e vai pra região metropolitana, e com certeza faz sentido ter o cartão de transporte. Sim. Mas e salário, hein, Pamela? A gente pode falar um pouco assim, né? Uma média de salário mínimo pra quem quer estar em Lisboa ou em outra cidade. Sim. Assim, eu acho... pela minha experiência, claro, né, em Coimbra e Évora, que são as únicas cidades que eu morei e que são menores do que Lisboa, e também são mais universitárias, não que as outras não sejam universitárias, mas que acabam tendo a universidade um pouco mais... Coimbra principalmente, assim, Coimbra acho que a grande estrela é a universidade, né, eu acho que tudo gira em torno da universidade. Mas em Évora não é tanto assim, apesar de a universidade ser bem importante, acho que ela tá até ganhando bastante importância cada vez mais, porque as pessoas estão tendendo a ir para o interior ou ficar perto de suas casas, porque Lisboa já tá super saturado, né, de pessoas, todo mundo quer vir para Lisboa, todo mundo que mora no país quer ou estudar no Porto ou estudar em Lisboa, então acaba super saturando isso. Então está tendo incentivo para as pessoas ficarem nas universidades perto de suas casas. Então é Évora, é Braga, tem Covilhã, que é a beira do interior também, né? Tem lá uma universidade. Então tem universidades em vários locais que as pessoas estão meio que permanecendo nesses locais. Então, acho que em Évora está começando a ganhar importância, né? Tanto que esse ano teve um recorde para Évora de inscritos, de alunos matriculados. Mas ainda Évora eu acho que é muito forte ainda o turismo. Então, é uma coisa que ainda encarece um pouco, bastante. Porque eu não acho que a renda, às vezes, nessas cidades menores... São caras porque, assim, valorização... Acho que tem mais a ver... com a escassez, a demanda é muito maior do que a oferta, né? Sim. Porque como a gente falou que os proprietários acabam preferindo alugar por temporada ou por diária ou enfim por short stays, acaba que o mensal se torna muito escasso, porque, então, vamos supor, a gente tem mil imóveis aqui, sei lá, 100 é para renda mensal e o resto tudo é para turismo, e elas sempre vão ter pessoas naqueles lugares, então tu imagina 100,
E sendo que às vezes tem 1000 pessoas também trabalhando aqui que estão precisando daquele apartamento, tu vai ter que se dividir, sei lá, dá teu jeito, não sei. Mas e quanto tu acha que seria um salário, assim, em Coimbra e Évora, assim, já que a gente tá falando de salário? Coimbra e Évora, eu acho que com um salário mínimo, eu não diria um salário mínimo, mas eu acho que uns 650 euros, eu acho que sim. Eu acho que aqui em Lisboa, tá? Pensando numa pessoa que tem um estilo de vida que gosta de sair, ou gosta de viajar de vez em quando, eu diria que menos de 1.000 euros é difícil, porque tu tem que guardar um dinheiro para alguma outra coisa. A gente não falou, por exemplo, de acesso à saúde, mas também tu pode ter algum gasto relacionado a isso. Em outro programa, só para abrir um parênteses, a gente vai falar sobre isso. Mas então eu acho que assim, em Lisboa, dentro da cidade, no mínimo 1.000 euros, se tu gosta de ter ali uma reserva, se tu gosta de fazer uma viagem, ir a restaurantes. Se tu tem um perfil econômico, eu acho que 800 euros dá. E é claro que se, por exemplo, tu vem como estudante, tu vai frequentar lugares que são mais baratos, tu vai ter uma rotina assim, tu vai frequentar talvez restaurantes universitários e com certeza o dinheiro vai dar. Em Coimbra, eu lembro que eu tinha amigas que faziam Erasmus, tipo intercâmbio acadêmico, e elas viviam com 300, 400 euros por mês, incluindo o aluguel, que era, sei lá, 150, 180 euros. Então, sim, tem como tu viver com pouco aqui em Portugal, mas aí tu tem que ser bem econômico, né? Como a gente falou antes, depende de qual é a tua prioridade, né? Se é restaurante, se é viagem, se é casa. E assim, até pra dar um exemplo, eu considero que eu não gasto muito em supermercado. Eu até acho que antes não falei o valor, mas eu gasto mais ou menos uns 120, 125, porque eu falei que varia, né? Mas geralmente 120, 125 euros é mais ou menos por onde ronda o meu gasto de supermercado. E eu já achava super pouco, assim, eu acho que super tranquilo, super bom o valor que eu gasto. E eu tinha colegas de mestrado que gastavam menos do que eu. Porque eram pessoas que acabavam... Mas era mais junk food também, né? Eu acabo priorizando comprar fruta, saladas e tal. Eu tento também comprar um pouco mais de legumes e tal, uma carne de vez em quando e tal. E essas pessoas eram pessoas que daí compravam, porque querendo ou não, junk food é mais barato também, né? Se tu for viver meio que, comprar mais massa, mas aí sempre uma massa mais com aquele molho pronto, que aquele molho é 39 cêntimos, assim, tipo, é muito mais barato. Então, enfim, eu acho que tem pessoas que conseguem economizar um pouco mais. E tem gente que pode e quer gastar mais, né? Hoje a gente não falou, por exemplo, sobre Uber, sobre ter um carro. Então tem todas essas outras coisas que fazem parte das despesas de quem se muda pra cá. Ou muita gente vem passar aqui alguns meses e compra um carro, depois vende, né? Preço de carro, enfim, tem muita coisa pra gente abordar nos próximos episódios. Então... aí esse custo de vida permeia muito essa vida de quem quer mudar de país, né? Inclusive a questão de plano de saúde ou do acesso à saúde pública, à educação pública e privada também, porque aqui tem os dois tipos, né? Apesar de que a maioria das pessoas utilizam a educação pública, porque os serviços públicos aqui realmente tem qualidade, né? E depende da região, lógico, saúde, por exemplo... Lisboa é um pouco mais penoso. Isso a gente vai ter que falar também bastante. Mas isso vão ficar para os próximos episódios. E eu acho que agora a gente pode falar um pouco da nossa língua. Tem uma palavra, Pamela, que tu falou quando a gente estava falando do supermercado, que era a oferta, né? Porque tem oferta. Porque no Brasil, ter oferta é estar na promoção. Mas e aqui em Portugal? Aqui em Portugal, na verdade, é oferecer. É como se fosse... quando a gente dá um brinde pra uma pessoa, né? Por exemplo, tu tá numa loja, sei lá, ou um supermercado, e o vendedor quer te agradar um pouquinho, ele oferece alguma coisa, ou também pode ser oferecer. Acho que ele pode ser em várias questões, assim, até em questão de tipo um presentinho. Sim, assim, por exemplo, né? eu quero oferecer a minha prima para os anos dela, né? O aniversário, enfim. Isso. Oferecer é o ato de dar, isso, né? De graça, sem cobrar. Isso. Então, aqui é um pouco diferente. Apesar que no Brasil a gente também usa, mas eu acho que é muito menos nesse sentido, né? Ou, por exemplo, assim, compre um, leve dois. Você compra um suco e o outro é oferta. O outro vem de brinde, vem de graça. Isso. Então, no começo, eu me confundi muito com isso. É oferta. Tá, mas é quanto? Isso aconteceu comigo. Tal coisa é oferta. Tá, mas é quanto? É oferta. Aí, depois eu aprendi. Então, hoje eu adoro uma oferta. Adoro essa palavra.
E tem uma outra coisa, que tem uma história pra contar sobre isso, Pamela, que é o não vale a pena. Sim. Né? Os portugueses falam muito essa expressão, não vale a pena. Eu também falo hoje em dia. Então, no Brasil a gente também utiliza o não vale a pena, e a gente utiliza muito é quando uma coisa realmente não vale a pena, não tem valor, é uma coisa que, por exemplo, que nem, vamos supor, o meu óculos está estragado. Não vale a pena arrumar porque... não vale a pena eu comprar um outro, vamos supor, porque eu só uso em casa, então eu não vou gastar, né? Eu acho que o nosso não vale a pena, ele é seguido de alguma ação, não vale a pena fazer isso. E aqui o português, ele vai responder com não vale a pena. Isso, então o que aconteceu? Quando eu trabalhava no shopping lá em Coimbra, eu fazia venda ativa, assim, então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que oferecer o produto, não no sentido... Na verdade, eu tinha que oferecer pra pessoa uma massagem. Sim. Uma massagem, porque eram produtos de sal e óleo, e são produtos cosméticos, que a Nanda até comentou no primeiro episódio, e a gente fazia uma massagem nas mãos das pessoas. Na verdade, ela se fazia uma automassagem, né? Só que a gente aplicava o produto, ela fazia uma massagem pra ver a hidratação que o produto trazia. E era um produto novo no mercado, uma marca, enfim, desconhecida. E tinham pessoas que no shopping que respondiam assim: não vale a pena. Não vale a pena. E eu tava, nossa, o que eu tô fazendo? Nossa, E eu pensava assim, como é que ela sabe que não vale a pena? Ela nem conhece o produto, né? Tipo, eu pensava, meu Deus, que horror, por quê? Será que as pessoas não estão indo com a minha cara? Eu pensava, sinceramente, será que as pessoas estão me achando estranha? Não estão indo com a minha cara? Será que é porque o meu sotaque é brasileiro? Elas veem que eu sou brasileira? Não sei. Eu imaginava, pensava só coisas negativas. Aí um dia eu perguntei pra minha chefe, que é brasileira também, mas já tá aqui há 11, 12 anos, sei lá quantos anos ela tá. Ou 17 até, eu acho que ela já tá bem mais tempo. E eu perguntei, olha só, porque, sabe, às vezes eu ofereço pra pessoa a massagem, tem pessoas que me oferecem, mas eu ofereço de boa, assim, super simpática, né? Eu tento ser super querida e tal, gentil. E as pessoas dizem, não vale a pena. Por que elas me respondem dessa forma? O que eu tô fazendo de errado? Ela, não vale a pena, porque assim, não vale a pena para, assim, gastar o teu tempo e o meu numa coisa que eu não vou comprar, entendeu, minha querida? Eu não vou comprar isso agora. Isso ela já sabe, porque a gente já sabe. Geralmente, quando a gente vai no shopping, ou a gente vai setado para comprar alguma coisa, ou a gente vai com dinheiro contadinho, ou só vai pra passear também, né? Sim. Às vezes nem é pra comprar nada. Então, ela via que era cosmético, daqui a pouco ela via que uma coisa não interessava, não vale a pena, porque eu não vou, né? Não vou gastar o teu tempo e o meu, né? Pra que tu vai, enquanto tu pode gastar esse teu tempo com uma pessoa que realmente vai comprar? Daí ela me explicou, então aí fez sentido pra mim, mas no início eu me sentia muito ofendida, porque eu não sabia o que significava. E isso também tem a ver um pouco com o comportamento do português de ser um pouco mais direto, né? De ser um pouco ali mais seco. A gente pode confundir com rudeza, alguma coisa assim, mas eles são mais diretos. Então esse não vale a pena também me incomodou um pouco no começo, mas hoje em dia eu falo toda hora, não vale a pena. Não, e o engraçado é que tem uns que respondem assim, mais até que tu pensa assim, meu Deus, né, eu acho que a pessoa não gostou, não foi muito com a minha cara, porque ela fala assim, não vale a pena, fala mais assim, uma voz mais dura, né, e tinha pessoas que me falavam super queridas, não vale a pena, menina, porque eles chamam de menina aqui, que eu acho muito fofo isso, inclusive, mas não vale a pena, menina. E daí eu pensava assim, nossa, a pessoa tá sendo super querida pra me dizer que não vale a pena, que o produto não vale a pena. Como assim? Essa foi boa. Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um episódio de Caravela Brasileira e no próximo programa vai ter muito mais coisas. Acompanhem a gente nas redes sociais, né, Pamela? Sim, vocês nos encontram no Facebook, Twitter e Instagram. Procurem por podcast Caravela Brasileira ou Caravela Brasileira e os detalhes estão na descrição do nosso episódio. E também vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail podcastcaravelabrasileira@gmail.com. É isso aí, a gente quer ouvir o que vocês pensam, o que vocês querem nos episódios. E aí a gente pode produzir um episódio de acordo com as demandas de vocês. Isso aí. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.